Fala galera, Bruno Orelha aqui de novo com mais um vídeo de introdução ao Modern. Dessa vez vamos falar sobre o Bunt Stone Blade. A combinação de cores Bunt é jogada no Modern há muitos anos. No entanto, algumas cartas que foram lançadas em 2019 e 2020 foram o necessário para a criação dessa nova versão. Vamos ver o que o deck ganhou recentemente. Né? O que torna esse deck possível é a base de mana, não necessariamente pela combinação de cores, mas sim pelas habilidades dos terrenos. O deck joga com terrenos nevados, né? Floresta, ilha e planície, que são os terrenos das cores Bunt, para poder ter acesso ao Astrolábio de Archon, que é uma carta incolor que custa uma mana nevada de qualquer cor ou tipo, e que vira, pagando uma mana, gera uma mana de qualquer cor. Isso permite ao deck dar draw por qualquer cor de mana, o que não é comum, geralmente os draws são azuis. Além disso, o deck, por ser intensivo no azul e ter splashes verdes e brancos, né, ele é praticamente um monoblue com um pequeno splash. O Astrolábio permite que você consiga fazer Stoneforge turno 2 ou a Esfenquaro turno 2, Charme no 3, Comando Críptico no 4, sem muitos problemas, sem tomar muito dano. Né? Além disso, a base de mana consiste em dois tipos de Utility Land diferentes, que são o Field of Ruin, que é um terreno que você destrói o terreno não básico do jogador-alvo, e cada jogador busca um terreno. Assim você consegue filtrar sua mana, consegue travar a mana do oponente, né, caso ele tenha custos de duas ou três do mesmo custo, assim como Comando Críptico, Danação, Cólera de Deus, né, cartas de dois ou três custos iguais, e também lida com terrenos de utilidade, né, como Valakut, os terrenos do Tron, Mainlands, outros Field of Ruins que podem interagir com você. Além disso, nós temos agora o Santuário Místico, que foi a edição de Eldraine, que é um terreno que entra virado, a menos que você controle outras três ilhas. Só que ele é do tipo ilha, então ele pode ser buscado pelas Fatlands, né? Então não temos apenas 2 santuários místicos no deck, temos 10, né? Temos 4 praias inundadas, 4 Misty Rainforest e 2 santuários. Então, ao longo do jogo, você tem acesso ao santuário sempre que comprar um terreno, basicamente. E a habilidade principal do santuário não é só ser tutorável, mas quando ele entra em jogo desvirado, você pode colocar uma instant ou feitiço do seu cemitério no topo do Grimório. O que isso faz com que você tenha reciclagem mais simples das cartas, né? Você pode jogar seus counters diversas vezes, draw spells, e no late game, um terreno que seria uma carta média ou ruim se torne uma carta de alto impacto. Né? Além disso, o santuário cria um soft lock, que nós vamos falar daqui a pouco. A base do deck desta versão consiste em fazer Stoneforge Mystic, que é uma criatura do tipo Cork. Quando entra em jogo, você busca um artefato do tipo equipamento e põe na sua mão. Paga uma branca e uma qualquer, que é o mesmo custo de fazê-la. Vira, coloca esse equipamento em campo. Geralmente, decks de equipamento precisam de muitas criaturas para funcionar. Então, nós temos aqui 10, 11, 12. 12 criaturas parece o suficiente para um deck de equipamentos. No entanto, ela utiliza a mecânica de Living Weapon, de New Phyrexia, que é quando o equipamento com Living Weapon entra em campo, você põe uma criatura 0/0 já equipando esse equipamento. Ou seja, por 2 manas num turno você faz Stoneforge, no outro turno você buscando o Batterskull, no outro turno você coloca o Batterskull em campo, ele vai fazer uma ficha e vai ficar equipado. Então você pagou apenas 2 manas por uma criatura 4/4, Lifelink Vigilância. Por 5 manas no total, você pode voltar o Batterskull para a mão e descer de novo com a Stoneforge. Né? Então, se o oponente conseguir ficar bloqueando o Batterskull, ficar dando removal nele, você consegue refazê-lo. Né? O que torna essa carta tão relevante é que ele é uma carta de 5 manas, que você consegue fazer por 2 e tem 7, 8 habilidades diferentes. Né? Entre Lifelink, Vigilância, poder equipar outras criaturas, voltar para a mão. A carta é bem relevante. E a espada
escolhida no baralho é a espada de Banquete Fome, que dá proteção contra verde e preto, +2/+2. Quando a criatura equipada causa dano de combate num jogador, você desvira seus terrenos e o oponente descarta uma carta, né? Então é basicamente um time walk. Você vai estar desvirando seus terrenos, então, como é um deck de counter, você consegue ser agressivo e defensivo usando todas as suas manas tranquilamente, e o oponente descarta uma carta, né? Então, se ele estiver tentando combar, se ele estiver tentando te controlar, os recursos dele são limados, enquanto os seus recursos são proliferados. O outro ponto interessante do baralho são os removals, né? Nós temos Path to Exile, um dos removals mais eficientes do formato, exila uma criatura e o controlador busca um terreno básico, entra em jogo virado. Você pode dar em qualquer criatura, né, já que proteção contra branco é a menos vista no formato. Você pode dar numa criatura sua, tanto para rampar, para corrigir cor de mana para fazer comando ou charme, ou se o seu oponente for dar um removal numa Stoneforge, você pode dar um path em resposta. Tem a cobrinha, a Sphencoatl, é uma adição também de Horizons, uma das cartas que faz o splash para verde ser relevante. Ela entra em jogo, dá draw, tem voar, flash, e quando você controla outras 3 permanentes nevadas, ela tem Death Touch, né? Mais um motivo para jogar com os terrenos nevados. E como o Astrolábio também é uma permanente nevada, se você fizer terreno nevado Astrolábio turno 1, terreno nevado no turno 2, a Coatl já vai ter Death Touch, né? Uma coisa bem relevante contra decks agressivos, né? Um Goblin Guide 2/2 turno 2 já morreria para Coatl. O outro removal do deck é o Teferi Time Raveler. É um removal que não é para sempre, mas ele dá um bounce e dá um draw, fica em campo. O Jace Mind Sculptor também faz isso, né? Não dá o draw, mas ele consegue dar um bounce. E o Teferi Herói de Dominária, ele consegue colocar qualquer permanente não terreno na terceira do topo. Então o deck é bem versátil em lidar com permanentes assim. Além disso, temos o Comando Críptico, né, que dá bounce em qualquer permanente. E o Archmage Charm, que consegue roubar qualquer permanente não terreno de custo 1 ou menos, né? Então, esse switch de removals do deck faz com que ele consiga lidar tanto com criaturas pequenas, médias, grandes, planeswalkers, artefatos, encantamentos. Além de tudo isso, o deck é bem focado em counters, né? Com Mana Leak, Força da Negação, que é uma das maneiras que você tem de fazer turno 2 no play, uma Stoneforge e deixar uma Force de pé caso o oponente desvire e for dar o removal dele. Né? Além do fato, né, que protege muito bem seus Planeswalkers, por simplesmente 3 manas você pode dar, funciona como um negate e exila, né? Então contra cartas que voltam do cemitério ela é muito boa. O Archmage Charm, junto com o Comando Críptico, são as cartas mais versáteis. Ele anula a mágica, ele dá 2 draws e ele ganha controle de permanentes. O Comando Críptico, ele é a carta perfeita, ele tem 2 modos, anula a mágica, volta permanente, vira todas as criaturas e dá um draw. Você pode escolher até dois desses modos para jogá-lo. Até 2 não, você é obrigado a escolher 2. E assim você tem como usar suas cartas de maneira defensiva ou proativa, né? A última edição do baralho foi o Uro, que apesar de ser um deck de apenas 24 terrenos, o efeito de baixar terreno extra com o Uro é muito relevante, né? Uma vez que ele consegue te pular uma curva, né? No quarto turno com 4 terrenos você vira 3, faz o Uro, dá um draw, baixa um terreno extra, já consegue fazer uma Stoneforge, uma cobrinha ou um Mana Leak. Se você fizer isso com 5 manas, você vai para a curva 3, né? Que seria Snapcaster para Path, que seria um Archmage Charm, uma Force of Negation, né? E no late game ele é soberano, porque ele consegue voltar muito facilmente, o Astrolábio fixa muito bem a mana da segunda verde, então é bem difícil você não conseguir fazer o Uro quando precisa. Quando você desvira com ele, o jogo está praticamente ganho, né? Porque toda vez que ele entra em campo ou ataca, você ganha 3 de vida e dá um draw. Essa parte do draw é relevante pra caramba, não só porque dar draw é bom, mas também porque você tem um soft lock no deck, né? O Comando Críptico ele volta a qualquer permanente. Então, se você voltar um Santuário Místico para sua mão, fizer o Santuário Místico main phase, colocar um Comando Críptico no topo, se você bate com o Uro, você consegue comprar esse comando. Então, todo turno que o oponente jogar apenas uma mágica, você consegue anular com o comando e você dá os alvos de counter
e Bounce, né? Você anula a mágica do oponente, dá Bounce no Santuário Místico. Assim você continua o ciclo, enquanto o oponente jogar apenas uma mágica por turno, você vai ganhar o jogo. Né? Caso ele não jogue nada relevante, você pode dar Bounce no Santuário e dar um draw, voltar e continuar esse ciclo. Né? O Jace Mind Sculptor é um Planeswalker maravilhoso, ele é uma Kill Condition por si só, né? Ele tem 4 habilidades, o primeiro Planeswalker com 4 habilidades do Magic. Ele também tem a grande vantagem de ganhar jogo mesmo que o oponente tenha vida infinita, né? Com o -12 dele. E ele consegue embaralhar as cartas que você não quer, né? Então você comprou removals demais contra controle, manda embora, porque o Jace compra 3 e volta 2. Você pode embaralhar com uma Fat Land on Field of Ruin. Né? Além disso, você pode floodar de equipamentos, né? Ficar comprando a espada e o Butter Skull quando você não quer. Se você fizer um Jace, dá o Brainstorm, colocar o equipamento no topo, faz a Stoneforge, põe de volta na sua mão. Né? É um shuffle free e você ganhou cartas com isso. Né? Imagino que o main deck esteja bem explicado. Vamos passar para o side. Né? A extração cirúrgica é bem simples, né? Contra decks de cemitério, contra decks onde você destrui um terreno com o Field of Ruin e dá Surgical é relevante, né? Contra Valakut, contra decks Tron, contra decks focado em poucas cartas, né? Então você está jogando contra um combo que só vai te matar com um Grape Shot. Se você subir Surgical e lidar com o primeiro Grape Shot, deu a Surgical, ganhou. O Veil of Summer, né? Mais um dos motivos de splashar o verde, ele te garante jogos contra counters, né? Por uma mana ele funciona como um cômodo críptico counter draw, ele também te protege de descartes e ele protege os seus equipamentos de comando de Colagan, Abrupt Decay, Assassin's Trophy, né? Então a Free Win que a Stoneforge garante contra alguns decks agressivos é através dos equipamentos. Se o oponente subir um removal para o seu equipamento e o Veil proteger esse removal, é maravilhoso, né? Além do fato de que você estaria dando draw com isso. O Rest in Peace, sim, atrapalha os seus Snapcasters e os seus Santuários Místicos, mas as partidas que o Rest in Peace entra são free wins, né? Quando ele resolve. Ele trava Rain 6, Croxa, ele trava Dread, ele trava Tarmogoyfs. Então, mesmo que você esteja perdendo 4 cartas na partida, o oponente está perdendo mais cartas e cartas mais eficientes, né? A Aethergust e Disdainful Stroke são contra os decks Big Mana, né? O Stroke pega todos os Big Manas, o Aethergust pega todos que não sejam o Tron. Além disso, o Aethergust é bem relevante contra decks agressivos, né? Contra a Burn. Se você enfrenta um Burn e dá um Aethergust e ele é obrigado a colocar um raio no topo, você ganhou não só um turno de vida, como informação. Né? A Aethergust com Santuário Místico é muito forte, você consegue forçar o oponente a colocar a carta da pilha no topo todas as vezes, né? Todos os turnos, ou torcer para comprar uma carta melhor no próximo turno. O outro ponto relevante do Aethergust é que ele não anula a mágica, ele faz o oponente escolher. Então ele contorna a Veil of Summer, que é um pesadelo para os decks de counter. O Time Reinforcements é a carta que garante o jogo mais fácil contra decks agressivos, né? Já que sem o pack Stoneforge o deck pode ser massacrado pelos decks agro, né? É muito fácil você ter a condição de ter menos vida que o oponente e menos criatura, então geralmente o Time Reinforcement 3 manas, ganha 6, faz 3 fichas. Maravilhoso. Mystical Dispute, ele é um mana leak, entre aspas, ruim, só que ele custa uma mana azul em Counter War, ele pega muito bem Teferinho, ele pega muito bem outras cartas, né? Quando eu estou jogando de Bunch, dependendo da configuração do meu side, eu subo até contra a Big Mana, porque por oponente pagar 3 manas além das 6 de um Titã é bem difícil. Né? A carta é bem versátil, mais uma carta de Eldraine. E aqui, o medo de todo Valacuteiro, né? A Shiok. Ela trava todas as buscas por habilidade dos oponentes, né? Então o seu Field of Ruin nele faz com que todo mundo busque, mas a própria Fat Land dele ou o próprio Field of Ruin não vai buscar. Então você consegue atrapalhar Tron, você trava completamente Valakut, deck de Titã. Além disso, a Shiok trava Santuário Místico, né? Uma vez que a carta ela fica muito melhor quando é tutorável. Se o oponente não pode tutorar, ele é obrigado a comprar as 2 cópias de Santuário, né? Então são 2 cartas em 60, é bem mais difícil. O outro ponto relevante da Shiok é que ela dá o -1 dela,
o jogador alvo mila 4 e depois exila todas as cartas de todos os oponentes, né? Isso é relevante porque num jogo muito longo, que é o que esse deck pretende fazer, você consegue milar o seu oponente, porque a Shock sozinha mila 20 no total, né? Então 20 cartas é bastante coisa. E o jogador alvo que mila 4 cartas, né? Então, como é um deck de Snapcaster, um deck de Santuário e um deck de Uro, você pode similar e fazer o oponente exilar o cemitério, né? Então, contra algumas partidas onde você não se importa muito em tirar cartas do topo do adversário, milar você mesmo é mais relevante, né? Você tem uma recursão um pouco melhor. O último ponto que eu gostaria de falar é sobre os dois Teferis, né? O Teferinho e o Teferão. O Teferinho, ele a passiva dele em português quer dizer que ninguém mais pode jogar Magic, basicamente, né? Os oponentes só podem jogar mágicas em velocidade e feitiço. Então o Teferinho facilita muito o seu plano de counter, né? Porque a melhor maneira de ganhar de counters é sobrecarregar, né? Você joga uma mágica no fim do turno do oponente, ele é obrigado a decidir se ele vai dar o counter ou não, ele vai ter que virar as manas dele, você volta no seu turno, joga mais uma mágica para ele não ter mana para dar counter em tudo. E o Teferinho consegue contornar isso, né? Já que se o oponente não consegue jogar uma mágica no passe e uma no turno dele. Além disso, né, o Teferinho dando bounce no seu próprio Astrolábio é uma fonte de card advantage gigantesca. E o Teferão, que é a ponte, né, para esse deck migrar do tempo para o control, né? Ele é um deck que alterna bastante as jogadas dependendo da partida. O Teferão ele vai te dar um draw, entre aspas, gratuito, né? Todo turno, desvira seus terrenos, então desvira 2 terrenos, né? Então fazer o Uro voltar do cemitério vai custar 2 só. Você consegue jogar mágicas no seu turno e deixar counters de pé sem precisar ter, né, 6 manas para fazer uma Stoneforge e deixar um comando. E o menos 8 dele, você ganha um emblema toda vez que você dá um draw, exila a permanente que um oponente controla. Então é uma das maneiras de lidar completamente com qualquer permanente. E o Teferão também é uma kill condition, porque você pode dar o menos 3 dele nele mesmo. Então todo turno que você fosse perder o jogo por não ter carta no deck, você dá o menos 3 do Teferão. Se já tiver um emblema, que é o que geralmente acontece, você vai dar o draw do turno, exilar uma permanente do oponente, fazer o Teferão, colocar ele no topo, né? Então o deck tem o Teferão e o Jace como maneiras de ganhar o jogo mesmo que o oponente tenha vida infinita. Esse daqui foi o Bunt Blade. Vamos fazer um vídeo também sobre o Bunt Control. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aí embaixo, dá um like e se inscreve. Valeu, galera!